Esse não é um livro leve, não é uma história divertida ou fácil. Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Conto da Aia, de Margaret Atwood. Oiê, eu sou a Manu, sejam bem-vindos ao meu canal. Você já leu ou assistiu a série O Conto da Aia? O que você achou? Se você já leu ou conhece, me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você não conhece, vem comigo que eu vou contar um pouquinho sobre a história. Seu like e sua inscrição ajudam muito. Então, eu te convido a fazer parte daqui. O Conto da Aia retrata a história de Offred, uma mulher vivendo em um contexto distópico. Mas quem é ela? O que é esse contexto? Bem, vamos ao contexto. Em um mundo onde o uso indiscriminado de agrotóxicos, a poluição, a exploração nuclear causam uma baixa taxa de natalidade absurda, um grupo de homens pertencentes a um grupo religioso chamado Filhos de Jacó aplica um golpe de Estado nos Estados Unidos, especificamente, instaurando a República Teocrática de Gileade. Então, a partir das suas interpretações da Bíblia, interpretações específicas deles, eles instauram este governo e iniciam uma política de supressão dos direitos humanos, sobretudo dos direitos das mulheres. Então, temos a nossa personagem principal, Offred, mas esse não é o verdadeiro nome dela. Ela é chamada assim porque ela é uma aia. Mas o que são aias? Aias são trabalhadoras com um único propósito: gerar filhos. Então, nessa sociedade onde a gente tem uma taxa de natalidade muito baixa, poucas mulheres são férteis, as mulheres que são férteis se tornam aias e são responsáveis aí por gerar filhos. Mas como é que funciona essa sociedade? Vamos entender um pouquinho sobre a hierarquia em Gilead? Então, no topo da hierarquia nós temos os autocomandantes, ou os comandantes de alto escalão. São homens, né, que já eram pessoas influentes na sociedade antes do golpe de Estado, então homens que em regra eram ricos ou que ocupavam uma posição social privilegiada e que estão ligados à religião. E aí a gente tem os comandantes de alto escalão, né, que são os autocomandantes. Depois a gente tem outros comandantes, que seriam comandantes que também estão ali no topo, mas que têm uma menor influência. E em regra, esses comandantes são casados com esposas que são mulheres que podem ser férteis ou não. As esposas nessa sociedade, elas têm um privilégio, mas que está diretamente ligado à sua posição, né, como esposas de comandantes. Mas elas não têm direitos básicos, como ler, escrever, falar em situações em público e, principalmente, não têm direito de trabalhar. Então, os privilégios delas estão ligados a, elas moram em uma boa casa, elas têm empregados, motoristas, mas é apenas isso. Então, os direitos delas também são suprimidos. Quando essas esposas não são férteis, então essas famílias recebem as aias, que são mulheres que são férteis e que são submetidas a um tipo de cerimônia de concepção, onde mensalmente, próximo ao seu período fértil, elas têm relações com esses comandantes na presença das esposas, com o único objetivo de gerar filhos para eles. Nessa sociedade, as mulheres ocupam algumas posições distintas. Então, além das esposas e das aias, a gente tem as tias. As tias são mulheres mais velhas que estão ali com o único objetivo de preparar mulheres como as aias para o seu trabalho, para o seu papel. As tias, elas têm um valor muito importante na formação dessa sociedade gileadiana, que a gente chama, porque elas são responsáveis pela educação das aias e por criar a ideia, né, de construir ali um valor, construir a concepção na cabeça delas de que o fato delas terem sido mulheres livres, que trabalhavam, que tiveram filhos fora do casamento, ou que até mesmo sofreram abuso, tornavam elas pecadoras, porque elas eram pecadoras, e que este trabalho como aias é como uma forma de redenção para elas, uma forma delas se redimirem com Deus e elas serem perdoadas. Então, elas exercem um papel de quase que uma lavagem cerebral total. Além das tias, a gente tem as martas. As martas são mulheres que, em regra, também não são férteis e que são alocadas nas casas dos comandantes para trabalhar como empregadas. Então, elas são empregadas das esposas e trabalham ali com as tarefas de casa. Nós também temos as econoesposas.
Econoesposas são mulheres que são casadas com homens que não tinham uma relevância tão grande na sociedade, mas estavam protegidas pelo casamento. Então, no momento do golpe de Estado, elas eram mulheres casadas ali, e aí, né, elas são ali pessoas que estão nesse lugar intermediário, tipo, fazem parte da sociedade ali de Gilead. E os homens, né, os esposos dessas mulheres ocupam algumas posições, tipo, daquilo que precisam na sociedade. Às vezes é um cara que trabalha no mercado, né, porque as mulheres não podem trabalhar, então é um cara que trabalha no mercado, ele é um segurança, enfim. E aí, a gente tem também as que eles chamam de não mulheres, que em regra são mulheres mais velhas, mulheres não férteis ou que são mulheres rebeldes, né, que estão tentando se rebelar contra o sistema, ou as que eles chamam de traidoras de gênero, que em regra são mulheres que têm relações homoafetivas, e eles mandam essas mulheres para lugares chamados colônias, que são basicamente locais de trabalho forçado, onde, em regra, elas trabalham em locais onde há uma alta toxicidade relacionada à exploração nuclear e tudo mais, que encurta significativamente a expectativa de vida delas. Mas quem é Offred? Por que ela? Bom, primeiramente, esse nome já é um dos grandes absurdos de Gilead. Offred significa o quê? Off, a gente pode traduzir como de ou do. E Fred é o nome do comandante, né, da casa onde ela está atribuída. Então, a gente pode traduzir o nome dela como a Aia do Fred. Então, assim, ela já não tem um nome e o nome dela está diretamente relacionado ao seu posto, à posição onde ela está ali. Então, a gente acompanha a história da Offred. O que a gente sabe sobre ela ao longo da história? A gente sabe que ela era uma mulher que tinha uma vida, trabalhava, que ela tinha um marido e que tinha uma filha, que foram separados dela no momento em que eles foram interceptados tentando fugir, né, dos Estados Unidos, de Gilead, tentando fugir para o Canadá. E aí eles foram interceptados e foram separados. A gente não sabe o que aconteceu com o marido dela, não sabe o que aconteceu com a filha dela. A filha dela, inclusive, ela não dá nome na história. E aí, ao longo da história, a Offred vai contando ali pra gente do período em que ela foi sendo educada ali pela tia Lídia. Então, Lídia, né, a tia Lídia, ela é uma das tias que tem maior importância, influência aí nessa estrutura das tias. E ela foi a responsável ali pela educação das aias, né, das mulheres que seriam atribuídas aí aos comandantes. E então, a tia Lídia tem um papel, assim, relevante aqui na história da Offred. E algumas das pessoas que a Offred menciona, né, que estiveram com ela ali no local, né, esse local de treinamento das aias era chamado de Centro Vermelho. Então, duas pessoas que ela menciona, né, ela dá nome ali, são a Janine, que é uma mulher que está sendo treinada para ser aia. E aí tem algumas situações assim, nesse processo educacional das mulheres, elas realmente, como eu falei, tipo, tem uma lavagem cerebral. Então, elas realmente são educadas a colocar, tipo, nossa, se você sofreu um abuso, se coisas ruins aconteceram com você, é sua culpa. E aí tem algumas situações no livro, assim, que são bem pesadas. Por exemplo, eles estão num momento ali educacional. Eu não consigo nem chamar isso de aula, gente, porque assim, é muito pesado. A tia Lídia tá falando sobre uma situação quando a Janine sofreu abuso. E a Janine tá meio que no meio ali delas. E as mulheres são, tipo, educadas, né? Incentivadas a falar que é culpa dela, culpa dela. Enfim, eu fico imaginando essa situação na minha cabeça e eu acho muito pesado, né? Tipo, foi por culpa dela. Ela contando. A tia Lídia falando, aconteceu isso, isso e isso. E todo aquele monte de mulher em volta dela falando, culpa dela, foi culpa dela. Enfim, é muito uma vibe de lavagem cerebral mesmo pra essas mulheres, né? Pra elas realmente entenderem que, tipo assim, elas são pecadoras e que nessa sociedade, tipo, esse papel delas é uma forma delas se redimirem e tudo mais. Então a gente tem a Janine que é interessante porque no livro, tipo, a Offred dá a entender que ela não gosta da Janine, que ela acha a Janine a queridinha da tia Lídia, acha que ela tem um jeito que ela não curte muito. E a Moira. A Moira, ela cita, e a gente, né, uma coisa que é importante falar pra vocês sobre a história. Essa não é uma história linear. Então, a Offred, ela vai falando pra gente situações que estão acontecendo, mas também tem muito das memórias dela, daquilo que ela viveu no passado, do que ela viveu antes. Então, a gente descobre ali ao longo da história que a Moira foi uma amiga dela, na verdade, a melhor amiga dela nos tempos antigos, né, onde tudo era normal.
E aí a gente vive esse sentimento que é uma esperança amarga, que é o momento em que a Offred tá ali no centro vermelho e ela vê a Moira chegando. Então, por que que eu falo que isso é uma esperança amarga? Porque ela tem a chance de ver um rosto conhecido, né? Porque, pense, ela foi separada de todo mundo que ela tinha contato. Então ela vê um rosto conhecido da sua melhor amiga, mas no centro vermelho, nesse lugar, que significava que a Moira também estava sendo preparada para ser uma aia, né? Para sofrer todo o peso, né? Que a gente sabe que uma mulher nessas condições, especialmente nesse papel de aia, né? Eu acho que esse é o ponto que dá da história mais pesado, né? Porque elas têm um único propósito, elas existem por um único propósito numa sociedade onde poucas mulheres são férteis, elas são as mulheres férteis. E elas são submetidas a essa cerimônia que a gente sabe muito bem o que é, né? Eu não vou dar o nome aqui, mas a gente sabe muito bem o que é isso, o nome disso. E ela encontra a amiga dela, a melhor amiga dela, tipo, ela se revém, mas se revém ali naquela situação, naquele contexto. Bom, alguns elementos que são muito importantes na história, no livro. O primeiro, o roubo da identidade. Então, nessa sociedade em Gilead, as pessoas elas têm uma vestimenta e uma cor de vestimenta pré-definida. Então você não é o fulano de tal, você não é a Manu. Você é a tia, ou a esposa, ou a Aya, ou a Marta. Percebe que você não tem um individualismo ali. O indivíduo, ele deixa de existir. A sua identidade está ligada com a sua posição unicamente. Então você é uma Marta, você é uma esposa. Ponto. As aias, elas são tratadas literalmente como objetos. Então a gente já tem essa coisa de que, tipo, ela pertence a, ela é de tal, né? E assim, essa coisa delas terem um único propósito, né? Delas gerarem filhos por elas serem mulheres férteis e tudo mais. Então elas têm um propósito muito específico, que é gerar. E tudo gira em torno disso. Então, assim, elas as idas, todo o cuidado que é relacionado às aias, todo o cuidado que é dedicado às aias, gira em torno do propósito delas. Então, idas ao médico, alimentação, banhos, quando elas podem tomar banho, a gente tem este absurdo, tipo, os produtos que elas podem usar, os que elas não podem, né? Porque tem toda a questão de que, tipo, acreditava-se que existiam muitos costumes antigos, né, da antiga sociedade pré-Gilead, que era tipo coisas que poderiam causar, né, a infertilidade em mulheres. E aí, toda a construção do ambiente onde elas vivem, né? Então a Offred, ela mora, né, na casa do comandante que ela tá ali, do Fred, e, né, junto com a esposa dele, que é a Serena Joy. E ela mora num quarto no sótão. E neste quarto, tipo, tudo que foi construído ali, a forma como o quarto foi construído e tudo que as aias têm contato é feito com cuidado de que elas não possam fazer nenhum mal a si mesmas. E vocês conseguem entender o que eu tô falando, né? Então, assim, elas. O cuidado que existe ali de coisas, de como as coisas devem estar alocadas para que elas não sejam capazes de fazer mal a si mesmas. E acho que assim, uma forma que eles viram, porque acho que, sei lá, talvez no começo tenham tido alguns testes, né, de como aquilo ia funcionar e muitas coisas deram errado. Então, uma forma que eles viram daquelas mulheres não terem nenhum colapso mental imediato era que elas eram permitidas sair para fazer compras com uma companheira que era uma aia. Então, era o momento que elas tinham ali de sair, de andar, de espairecer a cabeça, assim por dizer. E elas assim, talvez uma das únicas coisas que ela tem para que elas não tenham um colapso mental. E esse é um ponto muito interessante, assim, interessante não, mas esse é um ponto muito vívido no livro, assim. Esse papel de aias, e pense assim, você só tem um único objetivo. Pensa que uma Marta, por exemplo, ela vai cuidar da casa, ela tem alguns afazeres ali ao longo do dia, mas uma aia, o que ela tem? Ela tem que esperar um mês inteiro para que ela passe por aquela cerimônia horrível. E é isso. Como mais ela ocupa o tempo? Então, ela tem esses momentos onde elas podem sair, que eu acho que, tipo assim, foram definidos com o objetivo delas não terem um colapso mental ali, porque era o que ia acontecer. Um outro elemento muito importante é como as coisas aconteceram de uma forma sutil.
Então, como essa mudança do governo, né, essa instauração da república teocrática, ela aconteceu na sociedade começando com o quê? Com discursos religiosos mais acalorados, discursos que utilizavam a religião como embasamento para que as mulheres, né, os direitos delas fossem suprimidos, definindo-se que elas tinham ali um único objetivo. Então, o sentimento que a gente tem, e isso a gente consegue experimentar, porque como a gente passa pela história da Offred naquilo que está acontecendo, mas também a história de antes de tudo, é que assim, sabe como se, tipo, a sociedade estivesse assistindo as coisas mudando, discursos perigosíssimos ganhando espaço, mas ninguém pensou assim, não, isso não vai acontecer, sabe? Todo mundo tava numa vibe tipo assim, não, tá tudo certo. Até que coisas começaram a acontecer. E aí a gente chega naquele ponto de tipo, enquanto não é comigo tá tudo certo. Até o momento em que o soldado bate na tua porta e aí não tem ninguém pra te proteger, não tem ninguém pra te salvar. Não tem ninguém. Então não foi como se, tipo assim, num momento uma virada de chave acontecesse, teve o golpe de Estado ali e as coisas aconteceram de uma vez. As coisas foram acontecendo aos poucos, com a crescida, né, desses discursos perigosos, de grupos defendendo aquelas ideias, da disseminação de ideias extremamente perigosas e as pessoas inertes àquilo. Inertes àquilo. E um outro ponto, eu acho que um outro elemento que eu destaco é um sentimento de desesperança constante. Então, quando você tá lendo ali o livro, você compartilha desse sentimento da Offred de desesperança, porque assim, as situações que vão acontecendo é como se tivesse as coisas se afundando. Não é como se parecesse que as coisas fossem melhorar em algum momento, sabe? Então, tipo, você vai lendo, e para quem é mulher, né, ver as coisas a que ela é submetida, as coisas que ela tem que passar, ela tem que viver esse sentimento de, tipo, ela tinha um marido, ela tinha uma filha e que ela nunca mais viu, e como ela lida com a dualidade do sentimento de, tipo assim, cara, o que eu sinto, como que eu devo pensar com relação a isso, o que eu devo fazer, porque eu tenho que lutar para sobreviver, para talvez um dia encontrá-los, assim. Só que o livro, você experimenta esse sentimento de desesperança, porque parece que as coisas vão ficando piores, assim, não é como se você tivesse uma crescente de coisas relacionadas à esperança, assim. Eu acho que esse é um elemento muito interessante do livro. Então, ao longo do livro, a gente acompanha os dias da Offred vivendo nessa casa, na casa dos Waterford, com o Fred, com a Serena Joy, né, que é a esposa, com as Martas, que são a Cora e a Rita, e com o Nick, que é o motorista. Então, eu não vou contar mais elementos sobre a história aqui, e se você quiser conhecer mais, você vai ter que ler o livro. Mas o que eu posso dizer é isso, que a gente vai acompanhar os dias da Offred vivendo ali, e o que vai se desenrolando, e também revisitando as memórias dela do passado, para que a gente entendesse como a vida dela era antes de tudo aquilo acontecer. Bom, a Margaret Atwood nasceu em novembro de 1939 no Canadá. Ela escreve desde a infância e se formou em letras pela Universidade de Toronto. Ela estudou muito romances vitorianos, que, segundo ela, influenciaram a forma como ela escreve, porque ela entende que o romance tem que retratar a sociedade como um todo, o momento que a sociedade está vivendo como um todo, e não apenas a história específica dos personagens. Ela lecionou escrita criativa em inglês em universidades dos Estados Unidos e do Canadá e publicou dezenas de livros de ficção, não ficção e poesia. O Conto da Aia é sua obra mais famosa e, bom, o seu título e temas são frequentemente citados e discutidos relacionados, né, à liberdade feminina, aos direitos das mulheres e também ao estabelecimento de governos teocráticos. Bom, a Margaret Atwood, o período em que ela escreveu o Conto da Aia, ela disse que se inspirou nos puritanos americanos do século XVII, né? E o governo que eles estabeleceram, baseados em valores religiosos, a partir da sua interpretação, né? Com a supressão dos direitos das pessoas. Mas também, no período em que ela escreveu, os Estados Unidos estavam vivendo uma ascensão dessa direita religiosa. Então, ali nos anos de 70,
um grupo religioso estava pressionando o Partido Republicano para reinstaurar a obrigatoriedade de oração nas escolas, a supressão de direitos relacionados ao aborto e também para derrotar a emenda de igualdade de direitos que ia beneficiar especialmente as mulheres. O Conto da Aia, ele mostra como a religião pode ser utilizada como pretexto para a supressão de direitos, principalmente para as mulheres, e como isso é perigoso e atual, né? Como a gente pode ver, isso é utilizado até o momento. Eu separei aqui alguns trechos do livro que destacam muito esse ponto que eu quis falar para vocês, de rememoração, desse sentimento de desesperança que a nossa personagem Offred vive. Então, eu vou ler alguns trechos para vocês. Então, o primeiro, ela tá lá no Centro Vermelho. Ela tá... É como se ela estivesse nas camas, né? No horário de dormir lá, e ela fala: aprendemos a sussurrar quase sem qualquer ruído. No quase escuridão, podíamos esticar nossos braços, quando as tias não estavam olhando, e tocar as mãos umas das outras sobre o espaço. Aprendemos a ler lábios, nossas cabeças deitadas coladas às camas, viradas para o lado, observando a boca umas das outras. Dessa maneira, trocávamos nomes de cama em cama: Alma, Janine, Dolores, Moira, June. Vamos ao próximo. Esse aqui, ele é muito no sentimento dela de esperança. Então, que eu falo que a gente visita esses sentimentos ao longo da leitura. A qualquer momento, agora, poderá haver uma mensagem dele. Ela virá da mais inesperada das maneiras, da pessoa menos provável. Alguém que eu nunca teria suspeitado. Debaixo do meu prato, na bandeja do jantar, enfiada em minha mão quando estendo os valhos sobre o balcão no toda a carne. A mensagem dirá que tenho de ter paciência. Mas cedo ou mais tarde, ele conseguirá me tirar daqui. Nós a encontraremos, não importa onde tenham a posto. Ela se lembrará de nós e estaremos juntos todos os três. Enquanto isso, devo resistir, me manter segura para depois. O que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo agora, não fará nenhuma diferença para ele. Ele me ama de qualquer maneira. Sabe que não é minha culpa. A mensagem também dirá isso. É essa mensagem, que poderá nunca chegar, que me mantém viva. Acredito em mensagens. Esse aqui, cara, é um trecho complicated, né? Porque ela tem essa esperança, né? A mensagem que ela tá esperando, né? Do marido dela, do Luke. E aqui, esse trecho é do momento em que ela tá contando pra gente como foi quando ela foi separada, né, do Luke e da sua filha. E uma coisa que eu achei interessante desse trecho, assim, é que a gente não sabe o quanto disso, tipo, é uma poesia, né, uma forma poética que ela colocou, essa lembrança dela, e o quanto é, tipo, 100% realidade. Então, vamos lá. Puxo-a comigo para o chão e rolo por cima dela, para cobri-la, para protegê-la. Calada, digo de novo. Meu rosto está molhado, suor ou lágrimas. Sinto-me calma e flutuando como se não estivesse mais em meu corpo. Perto de meus olhos está uma folha, vermelha, que mudou de cor cedo. Posso ver cada nervura luminosa. É a coisa mais bonita que já vi. Levanto um pouco, desprendo-me, não quero sufocá-la. Em vez disso, me enrosco todo ao seu redor, mantendo minha mão sobre sua boca. A respiração e o bater do meu coração, como um esmurrar contínuo na porta de uma casa à noite, onde você pensava que estaria em segurança. Está tudo bem, estou aqui, digo, sussurro. Por favor, fique calada. Mas como poderia ela? É pequena demais, é tarde demais, somos separadas, meus braços são agarrados. Os cantos escurecem e não resta mais nada senão uma janelinha muito pequenina, com uma visão pela ponta errada de um telescópio, como uma janela em um cartão de Natal, um dos antigos. Noite e gelo do lado de fora, e dentro uma vela acesa, uma árvore reluzente, uma família. Posso ouvir até os sinos de trenó, do rádio, música antiga, mas através da janela posso ver, pequenina, mas muito clara, posso vê-la indo para longe de mim, em meio às árvores que já estão mudando de cor,
vermelhas e amarelas, estendendo seus braços para mim, sendo carregada no colo por alguém, sendo levada embora. Gente, olha isso, assim, o peso do sentimento que tá no coração dessa mulher. A filha dela foi tomada dela. E por isso que eu falei, tipo, eu não sei o quanto disso aqui é poesia, porque eu acho a forma como ela retrata isso muito poético, sabe? Tem muito sentimento de dor, de desespero aqui, mas ela traz isso de uma forma poética que chega a ser até bonito e ao mesmo tempo desesperador. Sabe quando eu falei daquele sentimento de desesperança? É isso, assim. Você fica muito triste. E aí aqui eu separei um outro trecho que é sobre um momento que acontece antes, né, de todo o golpe, que ela tá conversando com a Moira. E aí elas descobrem que o dinheiro delas foi confiscado. O dinheiro das mulheres que tinham dinheiro em contas no banco, tiveram esse dinheiro confiscado. Mas tenho mais de $2.000 no banco, eu disse, como se minha própria conta fosse a única que importasse. Mulheres não podem ter mais bem, disse ela. É uma nova lei. Você ligou a televisão hoje? Não, respondi. Está sendo anunciado sem parar, disse Moira, em todos os lugares. Ela não estava atordoada da maneira como eu estava. De alguma forma estranha, ela estava alegre, entusiasmada, como se isso fosse o que ela esperasse há algum tempo, e agora ficara provado que estava certa. Parecia até mais cheia de energia, mais determinada. Luke pode usar a sua conta para você, disse ela. Vão transferir seu número para ele, ou pelo menos é o que dizem. Marido ou parente mais próximo do sexo masculino. Mas e você? Perguntei. Ela não tinha ninguém. Então, assim, aí essa é uma das coisas que acontece, né? Do que eu falei, gente, das coisas indo acontecendo aos poucos, sabe? Tipo, agora confiscaram dinheiro de contas de mulheres, todo o dinheiro delas, e vai ser transferido para um parente, para para o homem mais próximo ali da família. Enfim, eu separei esses trechos e eu espero que eles deem um bom panorama para vocês daquilo que eu tô falando sobre a história. E agora, falando um pouco sobre a minha experiência de leitura. Então, assim, eu li esse livro depois de ter assistido todos os episódios da série, né? Então, eu já assisti todas as temporadas da série. E aí, uma coisa que eu posso dizer pra você que foi aí um telespectador da série. A história do livro e a história da série são histórias diferentes. É como se fossem histórias diferentes sobre uma mesma pessoa. Então, se você for ler esperando que aquela história esteja aqui, você vai se decepcionar. Então, não crie esta expectativa. Mas eu acho que a história do livro é maravilhosa. Assim, não maravilhosa de boa, mas maravilhosa da forma como foi escrito. Então, eu acho que a Margaret Atwood, ela tem uma escrita que é muito... esse sentimento que eu falei, poxa, eu tô em volta de desesperança e de tristeza. Tipo, eu li um trecho aqui que só de revisitar ele eu fiquei triste. Mas isso faz com que você queira continuar. Que você veja, você vá alimentando esse sentimento de esperança de que as coisas vão ficar bem, vai acontecer alguma coisa, as coisas vão dar certo. E é interessante porque se você foi um telespectador aí, né? Se você assistiu a série, eu acho que esse é um sentimento que a gente experimenta na série também, né? De ficar ali sempre na expectativa de que as coisas vão acontecer, que uma coisa boa vai acontecer e tudo mais. Então, pra mim, a experiência foi muito boa nesse sentido. Eu acho que a escrita da Margaret Atwood é muito boa. Eu acho que o livro é muito bom. Eu acho que ele nos convida a uma reflexão que é muito importante. Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que destacar nisso, né? De tipo assim, e eu acho que a Atwood, ela fala sobre isso, né? De como esses discursos religiosos, como a religião pode e ela é usada para supressão de direitos das mulheres, para supressão dos direitos das mulheres. Percebam que, e isso é uma coisa que vocês vão experienciar, tanto assistindo a série quanto lendo o livro, o quanto os homens estão numa posição de privilégio, assim. Se você não é um homem gay, né, porque, enfim, os homens gays, obviamente, serão perseguidos também nessa religião, mas você sendo um homem hétero, né, enfim, você está numa posição privilegiada. Por quê? E aí aqui é um ponto, né?
Um dos pontos sobre essa questão da baixa taxa de fertilidade das mulheres era como se assim, o problema estivesse 100% nas mulheres, entendeu? Tanto que as aias elas são dadas aí para as famílias, mas pode ser que a pessoa não fértil daquele relacionamento seja o homem. Só que dentro desta lógica de um governo, de uma sociedade que é dominada por homens, é inconcebível para um homem que o problema esteja nele. Então, o problema, óbvio, está na mulher. Por isso que trazem mulheres férteis, para que esses homens sejam os responsáveis por gerar os filhos. E muitas vezes isso não acontece. Isso não acontece por quê? Porque o problema da fertilidade não atingia apenas as mulheres, atingia também os homens. Então, eu acho muito interessante a reflexão que esse livro nos convida a fazer sobre, primeiro, né? Poxa, meu Deus do céu, eu jamais quero viver numa república teocrática, onde homens, com base nas suas interpretações dos textos religiosos, vão estabelecer regras. Gente, muitas das coisas que acontecem, inclusive a própria cerimônia, tá? É baseada na Bíblia. Eles leem trechos, versículos da Bíblia, no momento em que as coisas vão acontecer, trechos que são utilizados para justificar aquilo. Então, essa é uma reflexão que a Atwood faz que é muito interessante, muito importante a gente revisitar a questão dos direitos das mulheres, né? A importância da gente continuar lutando por isso, porque é como se, tipo assim, ela fizesse um lembrete pra gente de que numa situação como essa, por exemplo, onde o mundo chegou num ponto onde as pessoas não conseguiam mais ter filhos, o primeiro direito a ser suprimido é o da mulher. Sabe, as primeiras pessoas a terem os direitos tomados, as primeiras pessoas a sofrerem com aquilo são as mulheres. Então, acho que é uma reflexão, assim, muito rica. O Conto da Aia, tipo, é um ótimo livro. A série também é muito boa. E, enfim, é uma indicação que fica aqui pra vocês. Então é isso. Se vocês já leram, se vocês conhecem a história, se vocês concordam comigo, ou se vocês acham que tem algum elemento que eu devia ter trazido, que eu devia ter mencionado aqui, talvez da história, do livro, né? Algum ponto que você acha que você adicionaria, por favor, me conta aí nos comentários. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.